é muito bom você andar na floresta. E eu gosto, se eu pudesse, a minha vida era essa. Trabalhar, me jogar aí pela floresta, andar juntando semente e vendo as paisagens lindas que você passa na floresta. Nem todo mundo conhece a floresta. Você sai daqui para coletar, você conhece a madeira, a floresta, quase pode se dizer tudo. Aonde tem um pé de árvore, você vai lá buscar. A gente chega, pega a canoa com motorzinho e vem. Quando chega aqui, a gente anda sempre de 3 em 3 na mata, né? Uns vão para baixo, outros vai para de cima e a gente anda junto. Eu gosto de trazer meu banquinho para mim ver como era coletar. Eu não gosto de estar de coca, acabei. Aí o espinho espinha a gente, é na perna, no joelho. A gente vai caçando os pés de andiroba, às vezes eles estão bem longe, aí vamos, quando chega naquele pé de andiroba, a gente reúne as pessoas parceiras que vai, todo mundo junta naquele pezinho lá. E do murumuru é a mesma coisa. Vem muita mulher e vem pouco homem. O homem que vem, vai na frente, fazendo o caminho, limpando o toco da árvore e as mulheres vão juntando atrás. Você ajunta, coleta andiroba, todo mundo tem aquela animação para coletar, porque gera renda, gera um dinheirinho para elas comprarem as outras coisas que aqui não tem. Primeiro a gente faz uma viagem em janeiro. Aí a gente sai na comunidade perguntando como é que tá a safra, aí já entregando o contrato para as comunidades, para eles coletarem. Em setembro a gente faz uma viagem de compra, já pegando as sementes e já entregando o dinheiro à vista para os coletores. Nós estamos com 56 comunidades. Também a gente trabalha com os indígenas. Quando a gente vai fazer o pagamento, que eu vejo a felicidade do pessoal quando estão recebendo, entregando e recebendo o dinheiro à mesma hora. A semente chegando aqui dentro da Codaenge, a gente verifica a semente, se ela está numa boa condição. Se precisar ir para o secador solar, a gente bota no secador. Se não precisar ir mais para o secador, ela já vem direto para imprensar. A gente começa pelo cozinhador, ela vai para o cozinhador, aquece o murumuru, uma temperatura de 70 graus. Está com 70 graus, a gente já libera para a prensa, é imprensado na prensa. Depois a gente deixa decantar um pouco, aí vem para a parte da filtragem. A primeira filtragem, dá para uma clareada mais no óleo. E depois vem para a segunda filtragem. Depois da segunda filtragem vem por um tanque pulmão. Aí depois desse tanque já vem para os baldes. O balde bota em cima da balança os baldes. É pesado, 18 quilos. Depois de pesado é lacrado esses baldes e é pregado as etiquetas. Hoje nós estamos trabalhando com a cuba, com o murumuru e com a andiroba. É um produto que era para ter assim, mais valor e, por acaso, assim, o governo nos apoiar cada vez a mais. Por quê? Porque nós estamos tirando esse produto de dentro da floresta e não estamos depredando a natureza, né? Ela mantém diretamente em pé. Nós coleta, mas também nós coleta com norma para as outras frutas, deixando fruta para ir germinando, né? Em 99, vem a Universidade Federal do Estado do Amazonas para cá e começa a pesquisar mais a gente o potencial de óleo vegetal. E o primeiro pensamento, o primeiro projeto era pensar assim, olha, dá para gerar energia aqui com óleo vegetal, sem precisar estar comprando diesel. Diesel aqui é muito caro. E foi quando a gente conheceu o professor Castro. Apareceu do nada aqui, aí atrás de a gente, para colocar essa usina, né, para fazer teste de óleo vegetal. Né. A comunidade nessa época não tinha nada, era só as casinhas, casas sem condições de moradia até. Tinha a casinha tudo coberta de paia, nem cercada era nem comunidade de direito. E a gente foi evoluindo e a gente chegou a alcançar hoje aí onde a gente está.
98, o Casara, era o presidente do IBAMA, nos convidou para ajudar a viabilizar a reserva extrativista dentro do conceito de reserva extrativista, que é os próprios moradores poderem explorar de forma sustentável em favor deles os recursos naturais lá existentes. Na época, procurou a universidade e o INPA para que a gente desenvolvesse um projeto visando o aproveitamento dessas oleaginosas, fundamentalmente para a produção de energia, fosse com biodiesel, fosse via queima direto desses óleos, porque ainda não havia um mercado que demandasse aquele volume identificado de matéria-prima. Então foi apresentado em 98 um projeto junto ao CNPq, universidade, INPA como executores e o IBAMA como participando do projeto. Começamos a tirar, extrair as primeiras quantidades de óleo com máquinas manuais produzidas por nós próprios, aqui em Manaus. Esse projeto ganhou um pouco de notoriedade, porque foi no Amazonas o primeiro projeto com extração mecanizada de óleo de andiroba e outros. Nós montamos uma equipe multidisciplinar, então nós tínhamos biólogos, engenheiro florestal, engenheiro eletricista e assistente social, e tinha um geógrafo também, porque a gente sabia que precisava, para a gente trabalhar com sustentabilidade no verdadeiro sentido, você precisa envolver essas áreas. Nós não podemos só pensar em produção de óleo. Tem que ver se as pessoas querem produzir, se é interessante para eles mudar, de certa forma, parte das atividades deles, com farinha, com pesca, para se dedicar à questão dos óleos. Atacamos também as outras vertentes. Tá? A gente contactou a prefeitura, nós levamos o Telecurso 2000 que existia na época para lá, foi a primeira comunidade que formou quinta ou oitava série no interior do Amazonas. Por quê? Porque a gente sabia que para levar a tecnologia tinha que ter capacidade de absorção. Embora essa tecnologia fosse simples, robusta, como é o caso das prensas mecanizadas, prensas tipo expeller, mas as pessoas precisavam, no mínimo, saber ler um circuito elétrico, saber ler um manual de instrução. Então nós tivemos que investir nessa questão da educação. Foi muito interessante na comunidade do Roque, por exemplo, a aquisição de bois para carregar a farinha, para carregar a mandioca, Quer dizer, saiu do lombo humano para o lombo bovino, mas poderia ir para um tratorzinho, um jerico, A casa de farinha, que eles ficam ali na beira pegando calor nos óleos, E já há estudos que provam que essa presença, essa frequência no forno, com aquele calor e a fumaça, são fatores de diminuição da capacidade visual da maioria dos moradores. Tá? Então a tecnologia, ela não é um problema. A gente também não pode ir com muito romantismo para a floresta, não. É preciso prospectar com as pessoas, se é aquilo que eu estou pensando, com o meu romantismo acadêmico, se é o que eles pensam também. Então eu sempre digo o seguinte, que a gente mirou na geração de energia e acabou na geração de renda. E aí a gente começa a discussão para criar a cooperativa dos óleos, que era para atender essa necessidade burocrática de envio de produção. E aí a gente cria a Codaense, Aí nós formamos uma cooperativa com 40 sócios aqui da própria comunidade, Essas máquinas, aquele outro secadorzão que tem ali dentro, foi tudo carregado na marra mesmo assim, puxado da beira, nós colocávamos uns pau, aí a gente colocava lá em cima, era aquele monte de gente. Daí foi evoluindo. As famílias hoje mais que dobraram nos últimos 20 anos seu poder aquisitivo, E inclusive a sua capacidade de representar até mesmo na sociedade. Então, as estruturas que essas organizações trazem com os projetos, para facilitar e também resolver problemas
que estavam há anos sem ser resolvidos. A maioria dos projetos hoje se desenvolve dentro das unidades de conservação, né? Aproveita as mãos de obra, as especialidades que se tem já dentro das unidades. Carauari é o segundo município da Calha do Juruá, né, dos 6 municípios que tem. É um município que teve como sua base econômica o extrativismo da borracha, até ali o final dos anos 80, era assim, e sempre com essa figura do patrão. Você vendia a produção para eles no preço que eles determinavam. O produto industrializado, que era feito a troca, também era eles que determinavam. Esse rio é um rio internacional, portanto, toda a sua várzea, onde estava concentrado os seringais, ela é patrimônio da União, porque ele é um rio internacional, né? Portanto, ninguém conhecia os nossos direitos e caía naquela conversa bonita desse, que era o dono da propriedade, e a gente tinha que se submeter a toda aquela situação caótica ali, vergonhosa. No início dos anos 80, começa o movimento do MEB. MEB é Movimento de Educação de Base, é uma instituição ligada à Igreja Católica, que conseguiu uns projetos, não sei por onde, e começou a trabalhar esse processo do conhecimento, da valorização dos seringueiros, do conhecimento dos seus direitos e deveres também. Nós éramos uma pessoa tudo desorganizada, nós não tínhamos orientação de ninguém. Aí o MEB era bem dizer, os nossos assessores, né? Eles saíram incentivando a gente se organizar. Aí foi quando a gente viu que só se organizar em comunidade, criar uma associação para nos representar, para começar a fazer o nosso escoamento da nossa produção via ela, só isso não bastava. A gente precisava ter a garantia do território. Quando foi em 90, a Asproc conseguiu protocolar no CNPT a criação da Reserva Extrativista do Médio Juruá. A criação da RDS Uacari se deu em 2005 através de um decreto governamental com o objetivo de garantir o direito das populações que ali morassem. Graças à grande luta, foi possível se criar as 2 unidades, uma estadual, que é a RDS Uacari, e a federal, a Resex do Médio Juruá. Antes, a Amaru ela iniciou em 2005. Se criou a Amaru para representar as comunidades da RDS Uacari. Na questão dos óleos, a Amaru está com uma visão, a sua diretoria, de aumentar o potencial de óleo. Para aumentar o potencial de óleo, nós temos que ter uma usina bem preparada. Então a gente está fazendo uma usina da Amaru aqui na sede, porque nós vimos que no interior nós vamos ter muita dificuldade por questão de a gente ter um custo muito maior. A Resex tem 286 mil hectares, a RDS tem 600 e poucas mil hectares, juntando as duas, em número redondo, é 1 milhão de hectares que tem aí, com mais de 1000 famílias espalhadas, que vive de uma forma que eu considero sustentável, usando os recursos naturais de forma que garanta as presentes e futuras gerações. Na cadeia da semente, quem mais coleta são mulheres. Só que o recibo está no nome do cooperado. E quem administra o dinheiro, na maioria das vezes, é o marido. Lá para minha comunidade tem um cara que ele é o maior coletador. Ele quase não vai na mata. É a mulher e o filho que garante toda a semente que é pega lá. O Médio Juruá tem uma linda história de organização, de movimentos sociais, só que as mulheres atuaram só nos bastidores. Elas faziam comida, elas que apoiavam seus maridos a ir para o evento, mas elas não aparecem na história. Dentro das instituições, passou da hora da mulher ocupar o seu lugar. Se nós chegarmos a dominar o Médio Juruá em todas as associações, em todas as diretorias, existir um grupo de mulher lá dentro, eu acho que realmente tudo para nós, ribeirinho, vai ser diferente. O
o maior desafio do Médio Juruá é a continuidade do fortalecimento organizacional. As organizações fortes, fortalecidas, têm mais capacidade de captar recursos, conseguem trabalhar os projetos com mais facilidade. As ameaças externas maior é as mudanças climáticas. Uma família extrativista, ele vive no ambiente do ambiente. Qualquer desequilíbrio é direto nas pessoas. A outra ameaça é essa ausência das políticas públicas para desenvolver essa nossa grande floresta, chamada floresta amazônica. A gente teve a maior enchente dos últimos 100 anos, foi esse ano, afetou diretamente não só a cadeia dos óleos, mas também o bem-estar das pessoas que ali moram. Por exemplo, foi uma enchente onde danificou os secadores solares das comunidades, onde danificou a estrutura das casas das pessoas que moram. E a gente está preocupado. Se antigamente dava isso em cada 30 anos, aparecia um fenômeno desse, uma enchente ou uma seca brusca. Agora ela está dando com um espaço muito menor, de 3, 4 anos. Todos os anos, até o ano passado, foi uma renda boa para nós. Começou na Andiroba, esse ano a água levou a Andiroba toda, não teve implantação de Andiroba. Esse ano nós estamos zerados, negócio de renda de coleta, não coletemos nada. Para mim, a floresta, para a gente a floresta é tudo, né? Porque a gente precisa da floresta. Sem a floresta não há vida. Porque às vezes a gente vai no canto mais desmatado, aí só falta não respirar com tanta quentura, né? Para mim a floresta é tudo.